Então, pessoal, essa próxima questão é do nosso 7º exame da ordem. É uma questão também bem interessante e que esse conteúdo a gente sempre trabalhou aqui nas nossas aulas do dia a dia, sempre falou sobre o sistema interamericano. E quem assistiu nossas aulas, quem estudou em casa, certamente não teve dificuldade. Vamos ver aqui o que ela trabalha. É um caso concreto e que bem elaborado essa questão. Vamos ver. Ele diz, ó, Joana, funcionária de um hospital, decide adotar um recém-nascido. Porém, seu pedido de licença maternidade é negado por falta de previsão legal. Inconformada, Joana ingressa na Justiça Trabalhista, onde recebe decisões favoráveis à luz dos princípios constitucionais, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, né? Porém, em última análise do caso, o STF decide pela denegação do pedido de licença maternidade, operando-se o trânsito em julgado da decisão. Super interessante essa questão. Então, ó, segundo o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, qual será a alternativa correta? Vamos lá. O que é que ele pede nesses itens? Letra A. Como a questão já transitou em julgado no Poder Judiciário do país acusado, Joana terá sua petição inadmitida pela falta de cumprimento do requisito previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. Volta aqui para mim. Pessoal, essa questão ela está errada. Por quê? Porque não existe esse requisito específico no âmbito da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, coloquem isso na sua mente, coloquem isso em seus coraçõezinhos. Preste atenção. Se houver uma decisão transitada em julgada para fins de processamento e julgamento no âmbito do sistema interamericano, isso não tem a menor importância, ok? Então, para a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são os dois órgãos que trabalham no âmbito do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, não se faz necessário, não é requisito para se admitir uma petição, esse requisito do trânsito em julgado. Quais são os requisitos, então, Alexandre? Então, vamos lá. Há o requisito do esgotamento dos recursos internos. O que é isso? Então, para você levar um caso para a comissão e a corte apreciar, você tem que esgotar todos os mecanismos e ferramentas do âmbito do ordenamento jurídico interno. O que é que significa dizer isso? Você tem que provocar as instâncias dos órgãos públicos. Você não pode chegar com um caso diretamente no sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Por quê? A gente já falou aqui em diversos encontros que o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, ele é suplementar, ele é complementar, ele é subsidiário, ou seja, você só leva um caso para o âmbito do sistema internacional e aqui no caso, para o âmbito da Corte e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, se você já levou esse caso para conhecimento das autoridades públicas, porque você primeiro tem que dar a oportunidade do Estado se defender para, em caso de falha ou omissão desse Estado, aí sim você levar o constrangimento internacional. Então, você não pode, de pronto, ao ser violado no seu direito humano, levar esse caso para o âmbito internacional. Porque você precisa, aí é que a gente entra nesse primeiro requisito, no esgotamento dos recursos internos. Você precisa esgotar esses recursos. O outro requisito é um prazo de 6 meses.
Então, você tem um prazo de 6 meses para você ingressar com essa petição a partir do momento que você tomou conhecimento daquela violação. Então, ocorrida a violação, você tem um prazo de 6 meses, um prazo, gente, decadencial, ok? Então, esse é um outro requisito específico do âmbito da Convenção Americana de Direitos Humanos. Agora, há exceções. Por exemplo, se no âmbito do organismo do ordenamento interno não houver nenhum instrumento de você levar esse caso para a autoridade pública. Vamos imaginar que não existe um devido processo legal naquele Estado. O Estado está numa situação de guerra, por exemplo, vivendo uma ditadura militar. Vamos imaginar. E o ditador, ele fecha todos os canais de proteção a esse direito da população. Ok? Vamos imaginar que isso acontece. Então, vamos imaginar que houve uma execução sumária, houve um grupo de extermínio que atuou, e esse grupo de extermínio matou diversas pessoas, e você vai tentar demandar esse caso no ambiente interno. Quando chega e percebe, não há um judiciário, o judiciário foi fechado, ou então não há um mecanismo que proteja esse seu direito. Então, se não houver esses mecanismos, se não houver um devido processo legal, a própria Convenção Americana, ela abre essa exceção, porque você não tem como esgotar esse requisito específico. Um outro exemplo é se você além de não ter um devido processo legal, se o organismo, o Estado, ele não tiver um canal aberto. Por exemplo, imagine que quem cometeu o ato, a violação, foi um grupo de extermínio que está envolvido o promotor daquela região, o juiz da jurisdição, o delegado da circunscrição. E aí? Você vai levar o caso para onde? Você até tem um devido processo legal, mas você está impossibilitado de levar porque há autoridades públicas envolvidas no caso. Então, existe devido processo legal, mas você está impossibilitado. Então, é uma outra exceção que você pode justificar e não precisar esgotar os recursos internos. Ok? Então, a própria Convenção Americana, ela traz requisitos específicos e traz exceções que, no caso, e comento, que da letra A, não se enquadra. Então, haver o trânsito em julgado no ordenamento jurídico interno não é considerado um requisito específico para a admissibilidade dessa petição. Então, por conta disso, essa letra A, ela está equivocada, ok? Vamos lá para a letra B. Como a proteção da família não está garantida pelo Pacto de São José da Costa Rica, Joana terá sua petição inadmitida pela falta de cumprimento do requisito previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. Vem aqui para mim. Pessoal, essa questão, ela está equivocada. Essa proteção ao direito da família, essa proteção à família, ela está salvaguardada no artigo 17 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, esse item, ele está equivocado, porque esse direito à família, ele é consagrado, sim, no âmbito da Convenção Americana de Direitos Humanos. Agora, isso nos faz remeter a uma observação que é super pertinente e que a gente sempre destaca. Pessoal, cuidado com relação aos DESCs. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ou o Pacto de São José da Costa Rica,
por ele ter sido aprovado e ratificado na época em que a maioria dos estados da América Latina estavam sob um regime militar ditatorial, no período também da Guerra Fria, onde havia a bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, e que essas ditaduras da América Latina, muitas delas foram patrocinadas pelos Estados Unidos, e que os Estados Unidos defendiam o princípio da liberdade. Então, quando houve a promulgação da Convenção Americana de Direitos Humanos e Pacto de São José da Costa Rica, nesse período da década de 60, então, sofreu influência dos Estados Unidos. Por conta disso, os direitos econômicos, sociais e culturais que trazem a ideia de igualdade não foram consagrados no Pacto de São José da Costa Rica. Toma cuidado com isso. Então, isso já foi objeto de provas anteriores da OAB, certo? Então, cuidado com isso. A prova já perguntou para vocês se na Convenção Americana de Direitos Humanos ou no Pacto de São José da Costa Rica, a previsão dos direitos econômicos, sociais e culturais. Há um rol de garantia de direitos econômicos, sociais e culturais. Isso é falso. Não há. Aí você vai perguntar para mim, certo, Alexandre? Em que documento, então, do âmbito da OEA, que se encontra a previsão e a proteção desses direitos econômicos, sociais e culturais? Se encontra no Protocolo Facultativo de São Salvador, que foi promulgado em 1999, ou seja, após a Guerra Fria. Tudo bem? Então, é um protocolo facultativo, um protocolo adicional e que veio posterior à Convenção Americana de Direitos Humanos. O Brasil, inclusive, ratificou esse protocolo, ok? Então, isso faz nos remeter a essa questão que é super relevante, que pode ser objeto da sua próxima prova. Mas, então, voltando aqui ao item B, ela está equivocada, porque o direito à proteção à família está consagrado no artigo 17, ok? Vamos ver a nossa letra C. Joana poderá ter sua petição admitida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que poderá continuar a analisar o mérito do assunto, mesmo que o Brasil tenha alterado a legislação sobre o tema, após a decisão do caso de Joana pelo STF, passando a beneficiar mães adotivas em face da impossibilidade de retroatividade da norma para atingir coisa julgada. Então, essa letra C, ela está correta, porque Joana poderá sim ter sua petição admitida pela Comissão Interamericana. Sem nenhum problema, a comissão poderá sim analisar o mérito dessa questão, e isso não há qualquer questão com relação ao STF. Eu vou lembrar aqui também que a gente tem um caso emblemático, que foi o caso da guerrilha do Araguaia, que foi o último caso que a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu contra o Brasil. Inclusive, o Brasil foi condenado nesse caso. Qual é o grande destaque que a gente faz sobre isso? Essa decisão da guerrilha do Araguaia, ela perpassa sobre a lei da anistia. E essa lei da anistia, o STF se posicionou e se pronunciou em seu pleno, no sentido de que a lei da anistia ela é válida. O que acontece? A Corte Interamericana, analisando esse caso da guerrilha do Araguaia, e um dos pontos foi essa questão da lei da anistia, que beneficiou os torturadores do período da ditadura militar.
A Corte Interamericana entendeu que essa lei ela não tem aplicabilidade e que ela não pode escusar de punição os torturadores. Então, ó, percebam que a Corte Interamericana ela pode se pronunciar contrariamente ao pleno do STF, sem nenhum problema. Então, como a gente já falou anteriormente, o trânsito em julgado não é um requisito de admissibilidade. Essa questão de já haver uma decisão do pleno do STF também não é condição de admissibilidade, ok? A Corte Interamericana ela é autônoma para analisar, processar e julgar casos de violação dos direitos humanos, ok? Que esses direitos humanos violados estão previstos em tratados e convenções internacionais que o Brasil assim ratificou, ok? Então, essa questão está correta, a letra C está correta. Vamos para a próxima, letra D. Joana não poderá ter sua petição admitida em razão de ser requisito indispensável que estivesse representada por um Estado, membro da Organização dos Estados Americanos, para apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos a petição que contém denúncia ou queixa de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos por outro Estado parte do qual é nacional. Volta aqui para mim, pessoal. Essa questão eu sempre bato em nossos encontros, em sala de aula. Pessoal, presta atenção. Isso é uma questão batida de direitos humanos. A diferença entre a Corte e a Comissão Interamericana, principalmente no que diz respeito de quem pode encaminhar um caso à comissão e quem pode encaminhar um caso para a Corte. Gente, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, qualquer pessoa, grupo de pessoas, indivíduo, poderá levar um caso para a Comissão Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos. Qualquer pessoa. Primeira pergunta, precisa ser familiar ou precisa ser a própria vítima? Não necessariamente. Então, primeiro mito a ser quebrado. Tem que ter legitimidade, para ter legitimidade tem que ter um vínculo direto com a vítima. Não precisa. Primeiro mito a ser quebrado. Não precisa ter vínculo direto nenhum. Ok? Você pode nunca ter visto a pessoa. Tudo bem? Para levar um caso. Segunda questão, segundo mito a ser quebrado. Você precisa ter curso superior para protocolar, para peticionar um caso no âmbito da Comissão Interamericana? Também não. Não precisa ter curso superior, não precisa ser bacharel em direito, nem muito menos estar inscrito no órgão de classe da advocacia. No nosso caso do Brasil, da OAB. Ok? Então, não precisa ser familiar, não precisa ter curso superior, não precisa ser bacharel em direito, não precisa ter OAB para poder levar um caso para o âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, quebra esse mito. Então, qualquer pessoa, grupo de pessoas... Pode também a comissão de ofício abrir o caso contra o Estado e pode também um Estado demandar contra o outro. Ok? Então, são essas as hipóteses de levar um caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A letra D está errada porque ela diz que o requisito é indispensável que tivesse representada por um Estado membro. Não é indispensável isso. Ela poderia levar, um familiar da vítima pode levar, ou qualquer pessoa, grupo de indivíduos, uma organização não governamental, a Defensoria Pública poderia levar, ok? Então, inclusive a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ela já vem estudando há um tempo essa possibilidade de demandar no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ok? Então, qualquer pessoa, grupo de pessoas, organização não governamental, Estado e a própria comissão de ofício pode abrir um caso na Comissão Interamericana. Mas você vai falar, certo, e qual a diferença da Corte? A Corte tem uma diferença
básica. Porque é o seguinte, para você levar um caso para a corte, só tem duas pessoas que podem levar esse caso para a corte. Primeiro, é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos levar um caso para a corte, ou então é um outro estado que aceitou a jurisdição da corte demandar, um estado demandar o outro, ok? Então, esses dois estados têm que ser do âmbito da OEA, certo? E um denunciar o outro. Então, ó, qual é uma pergunta clássica de prova? Ele podia perguntar esse mesmo conteúdo de uma outra forma. Ele poderia dizer assim, ó, para levar um caso para a corte, uma pessoa, um grupo de pessoas pode levar diretamente. Isso é falso, não pode, infelizmente não pode. No âmbito da Corte Europeia de Direitos Humanos, isso é possível, mas no âmbito da Corte Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos, infelizmente isso ainda não é possível. Então a pessoa física, ela não pode demandar sozinha no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E isso está lá previsto no artigo 44 da nossa Convenção, ok? Então, está errada essa questão e a nossa questão correta é a letra C. Tudo bem? Vamos para a próxima questão.